O objetivo agora é falar um pouco sobre as perspectivas para 2023, em nível estadual e também em nível federal. Dado o adiantado da hora, vou passar imediatamente a palavra para o Marcel, para dar início, e depois a Anne, para fazer suas considerações. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês, sei que a agenda de vocês é bastante disputada, e que vocês percorrem não só o Estado, mas o Brasil, falando dos projetos, ideias que vocês defendem com tanta competência. Obrigado mais uma vez. Bom, muito boa tarde a todos. Muito obrigado, Paulo, pelo convite. Sabe da minha admiração pessoal que tenho por ti. Quando veio o convite, eu queria não ter titubeado. Infelizmente, tinha outros compromissos, na verdade, previstos para esse dia, mas te prometi dar a resposta logo e, em seguida, consegui reorganizar a agenda aí, Anderson, para estar com vocês aqui da Federação. Estou muito contente mesmo pelo convite. Obrigado. Satisfação enorme estar com vocês. Também a Anne, foi minha colega na Assembleia Legislativa, e agora vou voltar a ter o privilégio de ter a companhia dela como deputada federal na Câmara dos Deputados, num momento que a gente mais precisa da Câmara dos Deputados no nosso país. Eu acho que eu começo dizendo isso. Muitos de vocês acompanharam minhas falas nos últimos dias, vários já me cumprimentaram, inclusive aqui na chegada, em virtude dos posicionamentos que eu venho adotando de uma forma muito clara e cristalina, mas eu confesso para vocês que eu queria não ser cumprimentado por ser um dos poucos, ou talvez até mesmo em alguns casos o único, a chamar a atenção para a importância do parlamento. Eu gostaria de ter muito mais pessoas, muito mais deputados hoje junto comigo, trabalhando no sentido de fortalecimento do Congresso, mas impera hoje, Anne, algo que jamais pode ser regra numa democracia: o medo de deputados se manifestarem, o medo de senadores falarem. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Numa democracia, o poder do parlamento é justamente o poder de falar dos seus representantes, aliás, dos seus membros, que são representantes do povo. Se o parlamento não fala, o povo está calado. E é esse o grande desafio, como diz o nosso painel, que eu vejo para o ano de 2023. É um desafio que já está em curso para ser superado há algum tempo, mas eu tenho uma esperança de que essas manifestações populares que hoje estão acontecendo, excetuados os excessos, as violências, aquilo que nós não podemos realmente tolerar ou mesmo compactuar, que são fechamentos de estradas, enfim, que elas comecem da forma como estão já acontecendo, de forma espontânea, sim, mas também de uma forma mais organizada, a focar naquilo que deve ser o foco da indignação popular, a falta da representatividade do parlamento em relação àquilo que o povo espera dele. E com a posse dos novos parlamentares, a Anne, que vem lá na Câmara dos Deputados, e tantos outros, o senador Mourão, aqui pelo Rio Grande do Sul também, no Senado da República, eu tenho uma esperança de que a gente possa reverter esse jogo em que hoje, infelizmente, nós estamos no lado perdedor. E eu não falo isso como apoiador de uma candidatura ou outra, inclusive, vocês sabem, durante todo o período do governo Bolsonaro eu me mantive independente e o apoiei no segundo turno em virtude da necessidade de, pelo menos, tentar vencer a ameaça de ter um chefe de quadrilha e seu bando todo de volta ao poder. Não fomos bem-sucedidos nesse pleito, mas, como eu dizia, aqui não é uma questão de partidarismo, aqui é uma questão de defesa do Brasil, das instituições, da democracia, do Estado de Direito e da nossa liberdade. É isso que hoje está em jogo. Não é um lado ou outro lado. Ainda que o outro lado, que agora se prepara para chegar de volta ao Palácio do Planalto, está muito bem identificado com o ataque às liberdades, com o desrespeito ao Estado de Direito e, portanto, também não tem nenhum compromisso com a democracia. Nós vamos precisar reverter o jogo
a partir dos próximos dias. Nós chegamos no ponto em que se alertava se poderia chegar no Brasil. Hoje a declaração do Dino, que deve ser o ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, que está cotado aí para ser ministro da Justiça, foi gravíssima, não sei se todos vocês acompanharam, mas dizendo claramente que o objetivo é do Executivo governar junto com o Judiciário. Isso é Venezuela. Isso não é Brasil, isso não é democracia, isso não é o parlamento que tem o poder de legislar e de fiscalizar cumprindo o seu papel. Mas não vou botar só a culpa nos outros. O parlamento se apequenou. O parlamento está vivendo de emenda de relator, de emendas impositivas, de fisiologismo. E depende de nós, principalmente de quem produz, de quem empreende, de quem tem consciência, de quem está pagando a conta. Cobrar de quem está usando o nosso dinheiro lá em cima só para se manter no poder, para dizer, olha, se você não tem valor e só tem preço, como infelizmente muitos deputados hoje só têm preço e não tem valor, que o seu preço seja o preço que você vai pagar na urna em votos depois, e não o preço financeiro de ser cooptado por um governo. Porque nós vamos ficar em cima para que vocês que prometeram ser de um lado da moeda quando eleitos deputados ou senadores, permaneçam agora nesse mesmo lado como oposição a esse governo que aí está. Então isso depende de todos nós. Então eu começaria com essa fala aqui um pouco num tom um pouco de admoestação, acho que é necessário pelo momento que a gente vive, mas eu não quero deixar o otimismo e a esperança de lado, porque é disso que nós também precisamos quando estamos diante de um país com tantas pessoas criativas, com tantas pessoas que produzem coisas maravilhosas, que tem uma das maiores economias do mundo, viu o Galó aqui em cima agora, consegui ainda assistir um pouco do painel anterior, vocês todos aqui são empreendedores, pessoas que merecem todo o nosso respeito, como políticos, como aqueles que estão no setor público, tentando fazer alguma coisa para melhorar o país, e por isso que eu preciso devolver para vocês, é pelo menos de minha parte, tenho certeza, Dani, também, a garantia de que a gente vai estar do lado do Brasil, da democracia, do Estado de Direito e da liberdade, custe o que custar, eu não vou ter medo de quem quer que seja. Obrigado. Uma pergunta aqui importante do Leandro Sesimbra, que é o presidente da CI de Novo Hamburgo, sobre qual é o papel que as entidades empresariais, que as associações comerciais podem ter para ajudar na luta contra retrocessos, tanto em nível federal quanto em nível estadual. Qual a expectativa de vocês, parlamentares? Como nós podemos contribuir para o trabalho de vocês, ajudar? A gente sabe que o desafio é grande, a Federação não depende e nunca dependeu de contribuição sindical, é totalmente contra a volta do imposto sindical ou qualquer outro nome que seja dado. A gente acredita na livre iniciativa, na livre associação e na defesa intransigente dos valores e das liberdades individuais. Então, como nós, todos aqui presidentes, diretores, conselheiros, não só da Federação, como das entidades comerciais, executivos, podemos contribuir para esse belo trabalho que vocês estão realizando, tanto em Brasília, quanto realizaram aqui no Rio Grande do Sul, e para a gente poder seguir avançando no nosso país. Quer que eu comece? Posso começar? Bom, primeiro, parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando e cada vez melhor no sentido de se posicionarem a favor dos valores que a gente está perdendo no país. Eu acho que isso é muito importante reconhecer. As entidades empresariais estão fazendo a sua parte em se manifestar cada vez melhor. Tem muitas que ainda não se manifestam, talvez com a contundência que deviam, mas o momento exige. Não tem mais como não defendermos publicamente os valores que nós professamos na nossa vida privada, vida empresarial. A gente precisa levar isso a público. E eu vejo as entidades empresariais cada vez mais abertas a isso. Acho que esse é o primeiro ponto. De curto prazo. Né? E segundo ponto, curto para médio prazo.
ajudar quem está na política, não necessariamente apenas nós, aliás, pelo contrário, muitos outros, inclusive aqueles com os quais a gente não concorda, a se informarem melhor sobre a situação e nos ajudarem a fazer a diferença enquanto estão na política também. Tem muita gente que a gente perdeu aí nessas últimas eleições, muita gente boa, que podia ter sido reeleita aqui no Estado ou em Brasília, que se tivesse tido uma forcinha a mais nesse período eleitoral, de quem realmente sabe que fizeram um bom trabalho, tem muita gente boa que teria continuado. Acho que a gente precisa fazer essa meia-culpa, e vocês certamente, estou vendo algumas concordâncias, sabem de alguns dos quais eu estou falando aqui. Essa classe aqui é muito forte para abrir mão de representantes nesse momento tão importante que a gente tem no país. E o terceiro ponto, longo prazo, volto à fala da Anne Ortiz, logo no início da apresentação dela, quando ela se referiu ao Bolsonaro. Era o que havia. Muitos votaram no Lula por rejeição ao Bolsonaro. Nós sabíamos disso. Não adianta a gente só atirar pedra nos outros e não olhar para os defeitos dentro de casa. O candidato que representava aquilo, bem ou mal, que nós queríamos para o país, não era o candidato ideal. Mas por que era ele o candidato? Porque num momento em que o Brasil todo foi às ruas se manifestar contra a corrupção, incompetência do PT, etc., desde lá atrás, de 2013, 2014, ele foi o cara que viu, surfou nas ondas das manifestações, que não foi ele que organizou manifestação nenhuma, eu sei, porque eu ajudei a organizar manifestações em Porto Alegre, lá em 2014, depois do pós-Dilma, o Bolsonaro nem perto das organizações estava, ele surfou uma onda, porque a verdadeira elite brasileira, no melhor sentido da palavra, empresarial, intelectual, política, não tinha um líder à altura da responsabilidade, da popularidade necessária para chegar ao poder naquele momento. Nós não podemos nos atrasar mais nisso aí. Muitas lideranças já estão sendo forjadas e a gente precisa forjar muitas mais. Esse trabalho que o Paulo faz, e eu sou admirador dele porque eu conheço ele há muitos anos, desde quando ele foi presidente do IEE, eu estava lá no DCE da URGS também, a gente... Imagina, já faz, até é engraçado falar faz tanto tempo, né? Eu sempre sou tido como jovem, estou aí agora, fiz essa semana os meus 37 anos de idade, estou chegando perto dos 40. E desde lá atrás a gente viu quantas novas lideranças estão surgindo no país. A gente precisa catalisar esse processo de formação de novas lideranças, para tomar também posições de destaque dentro dos partidos políticos e ter alternativas realmente condizentes com a defesa da democracia, do Estado de Direito, da liberdade, que o Bolsonaro fez da forma dele, mas que a gente sabe poderia ter sido uma forma muito melhor se nós tivéssemos nos preparado para esse momento que o Brasil chegou e nós tivéssemos nos omitido durante tanto tempo como sociedade produtiva. Seria essa a minha resposta e agradeço a atenção de vocês.